Bom, então, boa tarde a todos. É, Vamos dar início à sessão de defesa da dissertação do Bruno Eduardo Vieira Santos, A Posição do Juiz no Processo Democrático, conjecturas a partir da teoria processual neoconstitucionalista do direito. Quero deixar registrado aqui, registrados os meus agradecimentos aos colegas que participam da banca, começando pelo professor Vinícius Lottibal, nosso colega de longa data, um estudioso incansável da teoria neoconstitucionalista, que nesse marco produziu a sua dissertação de mestrado, a tese de doutoramento, também produziu o trabalho do estágio pós-doutoral, e que certamente contribuiu muito com o Bruno na elaboração do trabalho, e que ajudou muito. Ofereceu assim, muitas âncoras, para que o trabalho ficasse firme e mais consistente. Muito obrigado, viu, professor Vinícius, pela sua disponibilidade, pela sua gentileza, pela sua presença. Claro, também agradeço a nossa colega, a professora Gabriela, que também vem avançando muito nas conjecturas sobre o direito processual democrático e que vem conduzindo os trabalhos da nossa pós-graduação de maneira irretocável. Obrigado, viu, professora Gabriela, mais uma vez pela disponibilidade, pela gentileza e pelo cuidado de sempre. Também, claro, cumprimento o Bruno, que ao longo da elaboração sofreu muitas angústias, isso eu posso atestar. O Bruno, como conversávamos antes, ele iniciou os estudos no mestrado com uma ideia, Bruno? Teve que abandonar essa ideia, rever, revisitar, e eu acho que dessas angústias e dessa refutação da sua hipótese inicial surgiu uma hipótese muito melhor, mais consistente, que ele se esforçou em refutar ao longo do seu trabalho. Também cumprimento aí, a Clara, parece que está aí, e tenho certeza de que será uma oportunidade de aprendermos todos com os colegas. Então, para dar início à defesa propriamente dita, eu me permito passar a palavra para o Bruno, que terá até 20 minutos para fazer sua exposição. Em seguida, terminada a exposição do Bruno, eu passarei a palavra ao examinador externo, professor Vinícius, que fará suas perguntas, e em seguida, terminada a inscrição o pleito de esclarecimentos do professor Vinícius, eu passarei a palavra à professora Gabriela, certo? Então, mais uma vez, agradecendo a todos, passo a palavra ao Bruno para a sua exposição inicial de até 20 minutos. Bruno, se você me permite, eu vou contar o tempo, eu vou usar aqui o cronômetro, e se eu perceber que está se aproximando o fim desse tempo, eu vou tomar liberdade de te avisar, tá certo? Perfeito. A palavra é sua, Bruno. Perfeito. Novamente, boa tarde. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao professor André, por ter me aceitado como seu orientando, e pelos conhecimentos transmitidos tanto na orientação quanto nas aulas. Fiz até uma disciplina a mais com o professor André aí, que eu acho que as angústias não estavam bastando só nas disciplinas ali que eu já tinha feito e cumprido meus créditos. Então, e era até a mais importante, que era da teoria neoconstitucionalista. Então, assim, realmente era imprescindível, para o meu trabalho. Agradecer também à professora Gabriela por ter aceitado o convite para a banca, uma outra banca, porque a senhora também já participou da banca inicial, e também pelas considerações que fez lá no artigo lá que eu enviei lá para o Comped em 2023, que era ainda uma visão muito superficial da pesquisa que se tornou hoje, Então, ainda uma visão muito superficial de questão processual, mas que agora se aprofundou um pouco nessa dissertação. Agradecer também ao professor Vinícius pela disponibilidade, por ter aceitado o convite, e também pelos textos que foram, assim como o professor André falou, essenciais para a minha dissertação. O título da dissertação, como o professor André já adiantou, é A Posição do Juiz no Processo Democrático, conjecturas a partir da teoria processual neoconstitucionalista do direito.
A dissertação ela trabalha com a questão do ativismo judicial. O ativismo judicial que é tão debatido na atualidade, sempre volta à discussão a partir de cada decisão principalmente do Supremo Tribunal Federal, mas sobre um novo viés, a relação desse ativismo judicial com as teorias de direito, que em geral se inserem no positivismo jurídico sociológico, com as teorias de processo como relação jurídica e de processo como instrumento da jurisdição, propondo uma crítica a partir da processualidade democrática e da teoria processual nacionalista do direito, professor Rosemiro Pereira Leal, que é utilizado como marco teórico nesse trabalho. É utilizada a doutrina brasileira e estrangeira, com alguns complementos de legislação e jurisprudência também brasileiros, e interligando diversas áreas do direito. A pesquisa ela se insere na linha esfera pública, legitimidade e controle, da área de concentração, instituições sociais, direito e democracia, do PPGD da FUMEC, e se desdobra em 3 capítulos do seu desenvolvimento. Primeiro, vai trabalhar esse positivismo sociológico. Qual é a visão do juiz no positivismo sociológico? Que é visto, claro, tem muitos doutrinadores inseridos nesse positivismo jurídico sociológico, mas o recorte feito na dissertação é feito na Europa, com François Guény na França, e com os alemães Oskar von Bülow, Hermann Kantorowicz, Eugene Ehrlich e Philipp Heck. Em todos, o direito é visto como uma instituição incompleta, que tem que ser suplementada com a suplementação que vai ser feita pelo juiz. E um ou outro vai avançar na consideração dessa atividade como uma atividade co-criadora do direito. E muito embora Guény, Heck tentem conferir balizas de objetividade com métodos e alguns critérios para o exercício da atividade do juiz, não se foge da subjetividade que é concedida ao intérprete. O juiz é visto nessa corrente como um intérprete privilegiado. Mas o mais radical, talvez, dentro dessa linha de raciocínio, é o movimento Direito Livre, que tem como principais expoentes o Kantorowicz e o Bülow, e que pregam a emancipação do juiz da lei escrita. A lei ela se torna um mero ponto de partida, e a sua aplicação tem que ser filtrada pelo juiz a partir de um ideal de justiça, um ideal de justiça que não se sabe de onde vem, qual que é o método para definir essa justiça, mas que estaria na sociedade. Uma justiça esperada pela sociedade, que muitas vezes pode fundamentar até o próprio desconsiderar da lei escrita. E para isso, segundo Kantorowicz, o juiz ele tinha que o juiz ele teria que ter um conhecimento em variadas áreas do direito. Não, aliás, não só do direito, mas também da sociedade. Então, conhecimento de arte, de literatura, para que ele pudesse ser, e aí usando a própria expressão do Kantorowicz, um especialista em fatos. E ele poder ter uma possibilidade melhor de julgar. Já nos Estados Unidos, que é o outro recorte que é feito no trabalho, a sociológica do jurisprudence, ali do fim do século XIX, vai ter uma visão muito semelhante aos europeus. E o realismo jurídico vai, assim como o movimento do direito livre fez na jurisprudência sociológica europeia, vai radicalizar essa jurisprudência sociológica americana. Então, na sociológica do jurisprudência, a gente tem o Roscoe Pound, o Benjamin Cardoso e o Oliver Wendell Holmes Jr., e no realismo jurídico, o Carl Lewin e o Jerome Frank. Até um detalhe que até uma questão, né, que foi um debate com o professor André, né, que por que não juntar tudo no realismo jurídico, né? O realismo jurídico, ele é muito difícil, porque às vezes tem autores que unificam, tem autores que colocam no mesmo campo. Mas, a princípio, a visão é que a sociológica de jurisprudência tenta mais essa visão de que o juiz o direito ele parte da sociedade, a interpretação da norma, a criação da norma parte da sociedade. Esse aspecto social é muito mais
vislumbrado. Enquanto no realismo jurídico a visão é: a gente tem que preocupar com o juiz. O que o juiz faz? O juiz que vai captar esse desejo da sociedade. E muitas vezes até os teóricos do realismo jurídico discutem com os teóricos da sociológica e do jurisprudência porque dá embates, porque os próprios teóricos, por exemplo, o Roscoe Pound, ele critica as teorias do realismo jurídico justamente por entender que é muito radical. Então, há essa distinção, mas o realismo jurídico ele vai pregar uma visão de que o que importa é saber o que o juiz vai decidir. Então, o próprio Jerome Frank, ele fala que, talvez um pouco até mais radical que o próprio Lewin, ele fala que o exercício do jurista é de probabilidade daquilo que vai ser dito pelo tribunal. Então, não adianta, exemplificamente, ao advogado achar que não, a determinada situação vai ser decidida dessa forma. Ele tem que pensar como o juiz tal vai decidir, um exercício de probabilidade a respeito de como determinado juiz ou determinado tribunal vão decidir. Então, e a interpretação é um ceticismo também, né? Uma interpretação que o Jerome Frank ele tem a ideia de que o intérprete só tira da norma aquilo que ele já colocou lá. Então, primeiro você decide, depois você fundamenta, que é basicamente o que acontece, né, inclusive interpretação constitucional no Brasil. Né? Concluída essa parte, passe para a análise do ativismo judicial propriamente dito. Inicialmente como um fenômeno hermenêutico, como é mais explicado na atualidade, como que seria um protagonismo do juiz em termos de interpretação para implementar direitos, ou defender direitos, para alcançar objetivos e intenções da sociedade, mas que se fundamenta principalmente na autoridade argumentativa e na autoridade oficial. Resumindo, basicamente, ele é um intérprete estatal privilegiado. Então, a interpretação é entregue ao Estado, ele é o intérprete que tem essa prerrogativa e que tem privilégio interpretativo sobre quaisquer outros juristas. E um detalhe também que eu faço questão de frisar na dissertação é que o ativismo judicial não é entregue somente ao progressismo. Então, não é só os progressistas que se beneficiam, conservadores também. Então, o ativismo judicial é algo que passa por todo o espectro político, ideológico, e aí cita, por exemplo, né, a invalidação lá nos Estados Unidos, a invalidação de algumas medidas do New Deal, do Roosevelt, numa visão mais conservadora de proteger liberdades e de evitar intervenção na economia, e a decisão que tratou da segregação racial nas escolas, da Brown versus Board of Education, que já com um viés mais progressista. E se passa, então, para analisar as teorias de processo como relação jurídica e como instrumento da jurisdição. Na dissertação, demonstrado que a teoria do instrumento do processo como instrumento da jurisdição é basicamente uma nova roupagem da teoria do processo como relação jurídica. O processo como relação jurídica é entendido lá por Bilov ainda em 1868, de um processo como uma relação jurídica diferente das relações jurídicas atuais. Ele importa esse conceito de relação jurídica do direito privado, mas para depois se afastar do direito dito material, mas que confere ao juiz uma superioridade, uma independência em relação às partes, a quem vai caber a vinculação ao juiz e cooperação para que ele adote a sua decisão. O processo, então, ele passa a pertencer ao juiz, e agora ele se desconecta do direito material para ser um campo específico da ciência jurídica. O juiz vai resumir em si todo o poder estatal de interpretar e vai se transformar, e aí isso vai ficar talvez mais cristalino na teoria do processo como instrumento da jurisdição, do Cândido Rangel Dinamarca, de que o processo é um serviço público. A jurisdição é um serviço público que é utilizado no processo. Então, o processo é um serviço público em que a parte entra e que ela vai receber ali o direito que ela necessita, vamos dizer assim, né? O processo, então, já para Dinamarca,
é uma ferramenta entregue ao Estado, um instrumento entregue ao Estado para aplicar o direito, para jurisdição, em busca de uma vontade do direito, de algo que é almejado pelo povo, mas que também não é definido, que seria essa vontade do direito. As partes, então, elas se transformam em destinatárias de um serviço público e a jurisdição passa a ser exclusiva do juiz. Então, dizer o direito, dizer o que é jurídico ou não, passa a ser um papel do juiz. Então, a partir disso, verificou uma comunhão de ideias e argumentos muito fortes entre o positivismo jurídico sociológico e o processo como relação jurídica, como instrumento da jurisdição, alcançando a conclusão de que a junção desses dois elementos, formam o ativismo judicial. Se, por um lado, o ativismo judicial ele é substancialmente encontrado uma visão de um direito que tem que ser concretizado, que tem que ser que é incompleto, o processo é o que vai consolidar, o processo visto nessa ideia de que é um instrumento, é do juiz, vai ser a forma como vai se consolidar esse ativismo judicial. Partindo já para o terceiro capítulo, apresenta-se, então, a incompatibilidade dessas compreensões com o Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito aqui visto como um paradigma jurídico que vai reger todas as teorias que são inferiores e que não coaduna com formalismo, com o positivismo jurídico sociológico em si e com o garantismo jurídico. Primeiro, formalismo, porque ele se alinha ao Estado liberal. Então, já não alinha com o Estado Democrático de Direito. São paradigmas distintos. O positivismo jurídico sociológico, as teorias do realismo, sociológico de jurisprudência, movimento de direito livre, se alinham ao Estado social. E o garantismo é um misto dos dois. Então, ele se alinha em dado momento com o Estado liberal, com a ideia de não intervenção, de não ingerência do processo como uma defesa para o jurisdicionado. Essa palavra continua no garantismo, então mantém-se essa palavra do Estado social também, mas no Estado social, de que o processo ainda é um serviço público, a jurisdição ainda é prestada pelo juiz. Então, não há um rompimento de fato de nenhum desses três viés em relação aos paradigmas anteriores, impedindo que o processo que se concretize o Estado Democrático de Direito. Então, apresenta-se a teoria processual nacionalista do direito, professor Rosemiro Pereira Leal, na busca de um conceito do Estado Democrático de Direito, que passa a ser uma opção processualizada do povo de defini-lo como paradigma. O paradigma é entendido não como uma molde, modelo, ou na visão do Kant mesmo, mas como uma teoria construída processualmente, que há, de certo modo, uma relação de paradigma entre o processo e o Estado Democrático de Direito. O processo vai construir esse Estado Democrático de Direito e a forma como ele vai sendo mantido. E dois critérios, e aí já entrando no propósito também do título, dois quesitos muito importantes na atividade da judicação é a jurisdição, que hoje é entendido como atividade do juiz, e a decisão. A jurisdição, na teoria neonacionalista, deixa de ser atividade do juiz para ser um resultado do processo, um produto do processo, de modo que as partes não vão ser mais as destinatárias desse discurso, desse dizer o direito, mas elas vão ser as suas co-criadoras. Enquanto a decisão, que recebe a forma de provimento, algo que é trazido pelo professor Rosemiro da teoria de fato salário, com uma nova análise, claro, sobre a forma de provimento, e vai ser a enunciação de uma decisão jurídica a partir daquilo que foi discutido, que foi dialogado no processo, daquilo que foi construído, como fruto da verificação da teoria que melhor sagrou a partir de testes, falseações nos moldes popperianos, que são trazidos também para a teoria, para o processo, pela teoria nacionalista, e que põe fim, então, ao procedimento. Ao fim, é dizer que o juiz ele não vai ser excluído do processo, que às vezes a pessoa pode ter a visão de que, então vamos bater no juiz e vamos tirar ele, às vezes não é essa.
visão é que o juiz ele vai ser submetido a uma estrutura processualmente democrática, assim como as demais partes, e, é, e vai afastar essa autoridade como fundamento de decisão. Não há mais um intérprete privilegiado. Não há mais uma pessoa a quem compete o dever de interpretar e de ter a interpretação que vai ser a definitiva. Mas ao processo, a interpretação que vai ser construída no processo a partir das discussões, das falseações e testes que forem feitos, das teorias que forem apresentadas. O juiz ele pode apresentar suas teorias, inclusive também, em relação ao caso, mas que vão ser submetidas ao crivo das partes, vão ser submetidas às discussões e às falseações, a fim de que se tome a decisão e que seja, de fato, alcançada a jurisdição. Então, assim, eu encerro minha apresentação, agradeço novamente aos professores pela disponibilidade, fico à disposição para as considerações e para os questionamentos que forem feitos. Obrigado. Obrigado, Bruno. Aqui só para registrar, sua exposição foi uma exposição de 17 minutos e, portanto, né, dentro do tempo que foi destinado a você para essa finalidade. Então, conforme já havíamos combinado, né, eu vou passar a palavra ao examinador externo, que é o professor Dr. Vinícius, é, a quem concedo o tempo necessário, professor Vinícius, para fazer as indagações. Peço, Bruno, que anote as perguntas que o professor Vinícius fizer, para respondê-las ao final né, dos questionamentos dele, quando eu lhe devolver a palavra, né? A não ser que seja outra a orientação do próprio professor Vinícius. Então, a princípio, peço-lhe que faça isso. Então, professor Vinícius, estamos ansiosos para ouvi-lo. Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza da participação, né? E muito obrigado pelos textos que produziu, que deram suporte às reflexões do Bruno. A palavra é sua, professor. Bom, eu é que tenho que, desde já, agradecer o convite que me foi formulado pelo professor André Leal, que é um amigo, é um interlocutor indispensável para mim. E eu não canso de dizer que, para mim, é uma honra muito grande poder participar de eventos como esses, porque aqui tem uma oportunidade de aprender bastante com os trabalhos que são produzidos pelos seus orientandos, professor André. Eu quero também cumprimentar a professora Gabriela Freitas, que é minha contemporânea de pós-graduação estrito sensu na PUC Minas. A professora Gabi, como carinhosamente me dirijo a ela, é uma referência para mim, já disse várias vezes isso a ela, no estudo da jurisprudencialidade, e venho aqui tendo essa oportunidade de encontrá-la como uma oportunidade sempre muito boa. Eu quero também cumprimentar o Bruno, que hoje está apresentando publicamente a sua dissertação, e também cumprimentar a Clara, que está aqui conosco, participando desse evento. Bruno, a minha fala ela vai ser fragmentada em dois momentos. No primeiro desses momentos, eu vou me referir rapidamente à parte formal. E num segundo momento, aí sim quero abordar alguns aspectos ligados ao conteúdo do seu escrito, muito mais com o objetivo de tentar colaborar de alguma forma para pesquisas futuras que você venha se desenvolver no futuro, do que para arguí-lo. Em relação à parte formal, Bruno, o trabalho está muito bem escrito, ele, quanto à normalização, também me parece que acolheu com qualidade as determinações ligadas à ABNT. Eu só tive mesmo uma dúvida, Bruno, e aí é mesmo uma dúvida, tá? Não é nenhum questionamento a respeito disso. É porque, pelas diretrizes da ABNT, o número das páginas
ele é habitualmente contado a partir da folha de rosto, que seria aquela segunda das folhas, né? Aquela que viria logo após a capa do trabalho. E no escrito que produziu, identifiquei que a numeração ela partiu da introdução. A dúvida que tive, Bruno, foi porque não sei mesmo se a FUMEC tem alguma regulamentação específica sobre isso. Então, queria sugerir, se não existir essa recomendação específica da faculdade, e se você entender pertinente, também o professor André Leal, que então faça esse ajuste para onde consta lá a página 1, para que conste a página 13. Né? A gente teria só mesmo uma adaptação para cumprir essas determinações. Nós sabemos que as normas da BNT, elas nos vinculam formalmente por uma questão quase que de costume acadêmico, né? Ela não gera coercitividade, por isso é só mesmo uma sugestão, e mesmo assim, diante dessas ressalvas que aqui trouxe. Agora, em relação ao conteúdo, Bruno, que é o que mais me interessa, eu queria dizer que eu fiquei muito satisfeito com a pesquisa que foi realizada, porque esse estudo que foi aqui apresentado, Bruno, ele aborda correlações teóricas muito importantes entre positivismo sociológico, ativismo judicial e, sobretudo, a instrumentalidade do processo, que foi teorizada inicialmente pelo Oscar von Billow, lá no século XIX, né? Primeiro em 1868, depois em 1885, e que foi radicalizada aqui no Brasil pelo professor Cândido Rangel Dinamarco, que também bebeu na fonte do Franz Klein. Né? O professor Cândido Dinamarco ele se apropria também, de certa forma, do conceito de processo como instituição de bem-estar social, que o Klein acabou enunciando em 1895 e que acabou, pela primeira vez, né, fazendo recepcionar na legislação a época lá do Império Austro-Húngaro. Né? O Klein, que foi aluno do Anton Menger, que era muito radical no sentido dessa positivação do bem-estar social. O Anton Menger, inclusive, tem uma obra, Bruno, que eu gostaria de recomendar para estudo futuro, acho que vai gostar bastante dela, que se chama O Direito Civil e os Pobres. E ele, nessa obra, acaba situando o juiz como aquele sujeito do processo que deveria assistir os necessitados no âmbito processual, inclusive, se fosse o caso, né, se sobrepondo a os demais. Lembrando que o Menger estava escrevendo logo na passagem do liberalismo para a socialização, ele acabou realizando aquele movimento pendular, que é bem típico do paradigma quando a gente estuda essa transição do século XVII para o século XVIII e depois do XVIII para o século XIX. E aí, Bruno, examinando o seu trabalho, eu entendi que a exposição que fez foi muito interessante, porque ela acabou por indicar para um leitor que não tem um contato ainda aprofundado sobre esse estudo, uma espécie de consideração introdutória, sabe, Bruno? O seu trabalho, eu tenho isso para mim, que vai ser muito importante para que nós possamos também indicar uma leitura inicial sobre esses temas que são tão intrincados. Eu vejo assim que você sofreu bastante nesse percurso de produção, né? Porque não é fácil mesmo você sair perambulando por essas escolas que têm pontos que são comuns, mas que têm pontos que também não apresentam nenhuma aproximação, salvo a aposta no juiz, na criação do direito e na interpretação do direito. Então,
para mim, Bruno, e eu queria já aproveitar para te parabenizar por isso, e também o professor André Leal, como orientador, certamente que houve aí, né, um dedo muito grande do seu orientador. Eu conheço de perto, sei como o professor André Leal sistematiza os trabalhos dos seus orientandos, e sempre venho muito aliviado para as bancas, porque para nós, examinadores, é muito duro ter que lidar com trabalhos que não são cientificamente amarrados, né? Nós não gostaríamos jamais de passar por esse tipo de situação. Então, para mim, Bruno, esse foi o ponto principal do seu trabalho. Essa sistematização como uma forma mesmo de uma introdução concisa sobre os trabalhos de Bilov, de Ehrlich, de Kantorowicz, de Gene, de Heck, Pound, Dinamarco e muitos outros, um inclusive que me parece você vai gostar também de examinar no futuro próximo. Eu espero que esse trabalho seja só o primeiro de muitos outros, que é o Carlos Maximiliano. Não deixe de estudar o Carlos Maximiliano, porque ele, que muitas vezes é estudado lá no âmbito da hermenêutica, né, meio escanteado no âmbito do direito processual, ele é um terror para aqueles que pretendam qualquer estudo ligado ao direito democrático. Mas vamos voltando aqui, Bruno. Eu tenho que te dizer uma coisa. Certa vez, eu tive o prazer de ser entrevistado pelo professor Rosemiro Leal, que é o autor do seu marco teórico. Veja só, Bruno, que honra, né? Eu tive a oportunidade de ser examinado por aquele que, ao que me parece, é o processualista mais avançado, aquele que traz pretensões de respostas e conjecturas alinhadas ao direito democrático, ao contrário de muitos outros. Eu fiquei preocupadíssimo, sabe, Bruno, quando eu recebi esse convite, porque ser entrevistado pelo professor Rosemiro sobre os conteúdos da teoria que ele próprio formalizou é algo que traz para nós, assim, espécies de pesadelos constantes. E aí, quando fui ser entrevistado pelo professor Rosemiro, a primeira pergunta que o professor Rosemiro me fez nessa entrevista foi a seguinte: qual é a principal contribuição que a minha teoria trouxe ao estudo do direito na atualidade? E quando ele me fez essa pergunta, Bruno, eu identifiquei, a partir da fala do professor, uma necessidade de resposta que acaba sendo, de certa forma, encampada pela dissertação que trouxe. E o que disse ao professor Rosemiro Leal à época foi que, no meu entendimento, a principal contribuição teórica da teoria neonacionalista do processo, agora rebatizada, né, como teoria processual neo-institucionalista do direito, é a oportunidade de nós enfrentarmos a chamada ciência dogmática do direito, que é algo singularíssimo na produção acadêmica que foi trazida pelo professor Rosemiro desde 1999. E quando assim disse a ele, eu me recordo que o professor Rosemiro riu rapidamente, né, e pediu para que eu desenvolvesse um pouco mais essa minha fala, para que eu pudesse explicitar melhor qual era o ponto da ciência dogmática do direito que mais me incomodava. E, ao que me parece, Bruno, o ponto da ciência dogmática do direito que mais me incomoda é aquele que também incomodou você ao longo de todo esse escrito que você acabou produzindo. É que, pela ciência dogmática do direito, a lei nunca é suficiente, Bruno, por si só, para reger o destino de todos.
para utilizar uma expressão que é típica da teoria processual neo-institucionalista do direito. A ciência dogmática do direito acolhe a incompletude fatal da lei. O que se quer dizer a partir daí? Não é que a lei não é completa e que isso é um problema. E isso todos os autores que você pesquisou ao longo do seu escrito já disseram, pensando na lei estatal do liberalismo do século XVI até o século XVIII. O grande problema da ciência dogmática do direito reside no fato de que a lei produzida pelo povo como legitimado ao processo também nunca é suficiente para reger o destino. Então, por mais que a gente tenha uma lei produzida, ainda que de acordo com o devido processo, que ainda é muito distante de nós aqui no Brasil, essa lei por si só, ela terá que, para se tornar plena, depender de uma ratificação ou então de uma retificação dos seus conteúdos normativos pelo juiz. E a partir dessa conjectura, Bruno, é que o seu trabalho ganha fôlego. Porque na processualidade democrática, a incompletude da lei ela não pode ser considerada um defeito caótico do sistema. Nós já temos alguns escritos produzidos a esse respeito. Mas o grande problema de se acolher essa cogitação da incompletude fatal da lei na lógica da ciência dogmática do direito é entender que apenas o magistrado é capaz de identificar essa incompletude e apenas ele é capaz de colmatar o vazio ligado a essa lacuna. Seja a lacuna normativa, seja a lacuna ontológica, seja a lacuna axiológica. É por isso que o tema da lacuna, Bruno, ele é tão importante para a processualidade democrática. Porque por trás do estudo da lacuna, que é um estudo típico de teoria geral do direito, nós temos uma conjectura processual das mais importantes. Se nós compreendermos aqui a lacuna normativa como a ausência de lei que regule determinada situação, a lacuna ontológica como a existência de uma lei que regula uma determinada situação, mas de modo tido como desatualizado. E se a gente compreender, por fim, que a lacuna axiológica é aquela que se instala quando há lei, mas o juiz entende que a normatividade aurida dessa lei não é justa, o que nós conseguiríamos identificar a partir dessas três espécies de lacunosidade é que o eixo de sistematização é a jurisdição como atividade do juiz. E aí, Bruno, se nós não rompermos com essa lógica solipsista que perdura há tantos séculos entre nós, a gente jamais vai conseguir enfrentar de maneira coerente, ou como eu prefiro falar, consistente, essa angústia que você foi revelando ao longo dos seus escritos. Certamente que se escritos tivessem emoções visualizáveis, eu identificaria algumas lágrimas assim ao longo da sua produção acadêmica, sabe? Em alguns trechos eu pensei assim, gente, mas coitado do Bruno, né? O que ele fez, né, para passar por isso tudo, né, nesse momento? Você acha que eu não leio o seu trabalho? Eu li o seu trabalho todo. O que mais me chamou a atenção no seu trabalho foi lá na hora dos seus agradecimentos, que você falou que você ia escrever sobre juizado especial. E aí, na hora que eu li aquilo, eu falei assim, nossa, ele não sabe o que ele está mexendo, né? Porque eu não sei o que é pior, né? Ele ter escrito o que ele escreveu ou escrever sobre o juizado, que num campo ainda de maneira mais cretina, né? Tudo isso que você acabou enfrentando
ao longo do seu trabalho. No juizado, Bruno, o juiz pode julgar independentemente da prova. O juiz pode julgar por equidade no juizado especial. Então, você tem um radicalismo daquilo que você pode estudar por todos esses autores. E são brilhantíssimos, cada um dentro da sua perspectiva teórica, né? Mas não tem bobo, não. Todos esses autores que você pôde pesquisar, eles conseguiram, cada um ao seu tempo, né, explicitar de uma maneira muito sedutora aquelas pretensões que traziam, algumas até vinculadas a uma estatalidade posta, como você bem colocou ao longo do seu escrito. Então, Bruno, a partir do escrito que você produziu, principalmente pelos autores que pesquisou lá nos capítulos 2º e 3º, o que fica muito claro para nós é a aposta nessa pessoa do juiz como um único sujeito apto ao estabelecimento do destino jurídico dos demais. Pouco importa se tem lei. Se não tiver lei, nós teríamos a lacuna normativa, o juiz criaria, por decisão judicial, a normatividade necessária, já que os ordenamentos atuais não acolhem a proibição do non-liquid. Se tiver lei, isso também não vai gerar nada de avanço teórico para esses autores, porque essa lei ela só gera coercitividade a partir da fala da autoridade que representa o Estado, o chamado Estado-juiz. E aí, Bruno, é que eu gostaria de ouvi-lo um pouco mais. Queria que, dentro das possibilidades do escrito que produziu, você tentasse encaminhar como que seria possível o exercício da fiscalidade processual, que é a principal base normativa do Estado Democrático de Direito, se o magistrado ele vai estar, no final das contas, sempre decidindo com base na vontade, na intuição e também na sensibilidade. Há uma possibilidade, assim, de nós alinharmos esses marcos de reflexão? De um lado, a fiscalidade processual e, de outro, o solipsismo decisório? Esse é o primeiro ponto que, se possível, eu gostaria de ouvi-lo um pouco mais. Um segundo ponto, Bruno, sem querer me alongar por demais. Esse estudo que realizou, ele passou por um estudo prévio do professor André Leal, que já há algum tempo vem também se dedicando a esse estudo. E já vem trazendo críticas bem incisivas a essa jurisdição como atividade do juiz, em razão das dificuldades de controle mesmo daquele que decide nessa linha teórica. Mas a gente não para por aí, não. Se nós chegarmos até a tese de doutoramento da professora Gabi, que aqui está conosco, a professora Gabi, ela escreveu sobre um tema que nem esses autores autoritários do século XIX jamais cogitaram que poderia ocorrer. Porque a professora Gabriela, ela conseguiu, na tese de doutoramento dela, escrever sobre o caráter vinculante dos precedentes judiciais que são criados de modo solipsista por esses julgadores vinculados aos marcos teóricos que você enfrentou ao longo da sua pesquisa. Olha, sequer os autores mais radicais do século XIX, do século XVIII, estariam a prever a possibilidade de que essas decisões poderiam vincular a todos com impossibilidade de oferta de procedimento, processualidade e revisão decisória. Por que eu estou te colocando isso, Bruno?
Porque o seu estudo, ele não pode parar por aqui. Hoje, a radicalidade do seu estudo é muito maior do que foi no período do século XVIII e do século XIX. Vou encerrar minha fala aqui, fazendo duas referências a você, Bruno. A primeira delas, mostrando como que, no âmbito da literatura especializada, nós temos um problema gravíssimo que não está sendo enfrentado da forma que deveria. Existe um autor muito respeitado da teoria geral do direito que assim escreveu há 10 anos. Mas um escrito que permanece muito interessante hoje. Ele escreveu assim, Bruno: a atividade decisória do juiz não se esgota, abre aspas, na simples aplicação das leis. Precisa aplicá-las de modo a encontrar o justo no caso concreto, razão porque resulta inegável o papel criador da jurisprudência. Estou me referindo ao Plauto de Azevedo, que é uma referência no estudo do tema da lacuna, lá na teoria geral do direito. E vou aqui posicionar como que isso está no nosso cotidiano, Bruno. Você atua aqui em Minas Gerais, Bruno? Você é daqui, de Minas? Então eu vou me referir a uma decisão de 2023 do Tribunal de Justiça aqui de Minas, que poderia se somar a muitas outras tantas, para mostrar como que o seu trabalho se conserva importante e como ele não pode parar. Em 2023, o Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais, no julgamento de um IRDR, que gera decisões vinculantes por via de precedentes, extraiu o tema 79, e vem sendo acolhido por juízos de todo o Brasil. Ministro aulas na pós-graduação online pelo Instituto de Educação Continuada da PUC Minas. Tenho alunos do Brasil inteiro. E sempre que vou lá falar da executividade, passo por esse tema e vejo que essa decisão já chegou em São Paulo, já chegou no Rio de Janeiro, já chegou em Brasília, já chegou lá em Curitiba. Ela é uma decisão que vem ganhando força. Certamente agora a professora Gabriela vai ficar ainda mais preocupada. Olha só, Bruno. O Código de Processo Civil diz que o salário é impenhorável, salvo por duas hipóteses: pagamento de alimentos, e aí independentemente do valor da dívida, ou então é penhorável se o valor mensal de salário do executado ultrapassar 50 salários mínimos, você poderia ter a penhora do excedente aos 50 salários mínimos. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais afetou essa matéria por IRDR ao argumento de que a norma é injusta. Entendeu que a regulação do CPC é insatisfatória e extraiu o tema 79, que dispôs que é possível a penhora de salário para qualquer dívida, independentemente do valor que o executado recebe por mês, desde que resguardada a sobrevivência mínima do executado e desde que não ultrapassado 30% da remuneração líquida do executado. Veja como o seu trabalho se aplica no nosso cotidiano forense. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais entendeu existir uma lacuna axiológica, decretou o estado de exceção por via decisória, afastou a normatividade do Código de Processo Civil por injustiça, criou um vazio jurídico e preencheu esse vazio jurídico com base no tema 79, que é um precedente obrigatório,
que não guarda qualquer relação de debate consistente prévio, a ponto de um dos desembargadores que atuou no julgamento perguntar à relatora: mas de onde se tirou 30% do salário líquido? E a relatora falou assim: não, eu peguei aqui uma espécie de analogia ao desconto consignado. E aí, naquele momento, o debate já se encerrou, porque nós sabemos que a analogia não é possível em hipóteses que não guardem semelhança, né? O consignado, ele está no âmbito da autonomia privada do executado, ele não é um ato de constrição judicial, como é a penhora. Em relação à sobrevivência mínima, o seu trabalho também está aí, porque a lei não diz o que é a sobrevivência mínima do devedor, e o que foi estabelecido é que o juiz deveria considerar caso a caso para identificar quando estaria presente a condição de sobrevivência mínima e quando não estaria essa condição. Então, a partir dessas considerações, eu queria te deixar uma segunda e última pergunta. Responda, por favor, só se entender pertinente. Se, pelas pesquisas que realizou, entende possível a superação desse solipsismo decisório nos próximos 50 anos. Eu estou colocando 50 anos porque você é um jovem, né? Eu não quero também expandir por demais, né? Talvez eu, professor André Leal, se houvesse essa modificação, né, em 50 anos, não conseguiríamos identificá-la, né? Mas você e também a professora Gabi certamente conseguiriam, nesse prazo de 50 anos, se fosse possível, no seu entendimento, em 50 anos. E eu queria que entendesse esses 50 anos como um marco aleatório, tá? Foi só uma brincadeira mesmo que quis fazer para encerrar essa nossa conversa. Ô, Bruno, eu quero te agradecer, tá? Pela gentileza das citações dos textos que produzi no seu trabalho. Para mim, é sempre muito importante ver que pude contribuir, ainda que minimamente, para os escritos que vêm. E espero, Bruno, que esse seja o primeiro de muitos trabalhos. A minha fala ela buscou tão somente incentivá-lo mesmo nesse estudo, para que você possa, no doutorado que venha, aprofundar essas conjecturas que pôde formular. E eu quero mais uma vez aqui agradecer ao professor André pela gentileza, né? O professor André, ele é sempre muito bondoso comigo, né? Me dá essas oportunidades de fala. Então, queria agradecê-lo, viu, professor? E dizer que sempre que precisar eu estou à disposição. Bom, tenho que agradecer o professor Vinícius, e eu tenho que dizer uma coisa a ele: essa bondade é uma bondade interessada, professor Vinícius, porque sempre que fala a gente aprende muito, né? E veja que a sua exposição assim, né, de uma incrível linearidade, né, nos ensina a todos, né? É, mostra toda a absurdidade, né, a que a vida nua, a nossa vida nua, está submetida. Bom, Bruno, eu vou passar a palavra para que você responda ao professor Vinícius as indagações, claro. Essas indagações, como é de se esperar mesmo, principalmente no mestrado, são indagações que nos vão incomodar o resto da vida, né? Eu trago até hoje as perguntas que o professor Menelik fez na minha banca de dissertação. Então, isso vai te incomodar por muito tempo. Mas eu gostaria que você tivesse a oportunidade de falar um pouco sobre as indagações do professor Vinícius nessa primeira abordagem, né? Claro, que é uma abordagem muito incômoda. Professor Vinícius, fique à vontade se quiser intervir, né? Se quiser algum complemento, fazer alguma observação. Tá, Bruno? Vou deixar o professor Vinícius à vontade, porque eu acho que isso enriquece muito a defesa. A palavra é sua, então, Bruno. Obrigado novamente, professor Vinícius. A questão da introdução,
realmente eu fiquei na dúvida. Era algo que, assim, eu já tinha sido orientação anterior, não necessariamente da FUMEC mesmo, não. Mas não teria nenhum problema realmente alterar a questão da numeração da página, não. Acho que, até eu acho que é mais apropriado pela extensão, né, dos elementos da dissertação, né? Eu anotei o Direito Civil e os Pobres, aqui para análise. Carlos Maximiliano, eu não cheguei a ler nada a respeito dele, mas eu vi um garantista publicando louvores a ele. Então, assim, eu já imaginei aí o naipe, né, da figura. Mas, com relação à dissertação, a ideia realmente foi tentar manter algo mais. Eu acho que até eu tento, às vezes, fazer algo mais organizado, até para eu poder entender também, né? Então, quando eu for ler novamente e tudo mais, e tentar, não sei se a palavra seria essa, mas deixar um pouco mais didático até para mim também, para conseguir ir organizando, porque realmente tem que ter esse gancho entre um capítulo e outro, né? Então, assim, não dá realmente para poder, no caso, por exemplo, né, 3 capítulos, cada um de um jeito, então, assim, tentar manter. E às vezes traz um pouco também dessa. O professor André sempre com as ponderações, indagações lá, que às vezes eu ficava, meu Deus, não tinha nem pensado realmente sobre essa ótica aqui, mas vou, vou, vou analisar e desenvolver a questão do positivismo, né? Que o professor André até me falou, eu acho que é bom traçar uma distinção entre positivismo analítico e sociológico, né? Já que você está falando sociológico aqui. Então, ajudou bastante aí realmente a sistematizar e organizar isso. A questão dos exemplos, professor André, né? Eu não tive a oportunidade de falar dos exemplos lá quando fui falar da teoria neorracionalista. É, que eu acho que é um erro assim do principiante, né, na teoria de querer exemplificar com o ordenamento atual as coisas da teoria, né? Então, é, mas captei, realmente é difícil assim até porque às vezes você está muito ligado ainda com a prática forense, então acaba que você vai trazendo a- então, mas realmente manter essa linearidade aí foi um ponto que eu tentei, o professor André também ajudou bastante, eu tentei manter na dissertação como um todo. A questão da ciência dogmática, assim, realmente é, eu não sei se eu teria cacife para ser questionado do professor Rosemiro, não, viu? Mas assim, é, teria que amadurecer bastante aí para chegar, né, nesse ponto. Mas assim, a questão da ciência dogmática é muito complexo, porque assim, para mim só vem uma palavra, autoridade. Sempre, sempre, sempre. Então, quando eu ia escrevendo, eu falei, "Gente, mas parece que tá saindo alguma coisa, né? Assim, você vai escrevendo, parece assim, se fosse para sintetizar, talvez seria isso, né? Autoridade. Porque a autoridade é a solução para o problema da ciência dogmática. Então, assim, que como o senhor bem falou, né, que a lei nunca é suficiente. Como que você vai solucionar isso? Conferindo o poder a alguém de solucionar a lacuna. Então, assim, pela ciência dogmática, o caminho seria esse. Então sempre me vem, né? O intérprete privilegiado, essa questão. É sempre essa visão, né? De que tem que dar autoridade para alguém resolver o problema. Então, e aí começar a perceber que aí foi assim, foi uma percepção, o Kantorovix ele defende isso, mas é uma percepção de algo que já estava ali, que assim, foi perpetuado aí no direito atual, de que assim, nunca vai dar para preencher, a lei é sempre insuficiente, o juiz que importa, o juiz que vai efetivar, e fica aquela visão de direito abstrato, de que não, mas o direito de fato está no povo, e aí o juiz tem que ir lá procurar, né, o juiz antena, né, que é uma expressão que eu acho que, salvo engano, o doutor Jorge Abou, né, fala, juiz antena, tem que ficar captando os anseios sociais, então, assim, realmente é muito difícil, pela ciência dogmática não tem muita solução. Ah, a gente até falava isso, né, professor André, pouco antes, né?
Porque realmente não tem como. É como você tentar construir o alicerce de uma casa num terreno e a casa no outro. Então, assim, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, se quiser construir a casa na ciência dogmática, vai ser do jeito que está. Se quiser sobre um processo democrático, tem que ser o outro alicerce, outra base para construir. Então, realmente, assim, um pressuposto de fiscalidade de um processo democrático não dá certo. Porque realmente, se a figura da autoridade é o que vai prevalecer, e aí o juiz é o privilegiado, o intérprete legitimado, o intérprete que vai dizer o que é jurídico ou não adianta. Não adianta, não tem como fiscalizar, porque ninguém está dentro da cabeça do juiz, né? Então, como que você vai esperar que. E aí vem muitas teorias sobre. Mas o juiz, se ele tiver almoçado mal, se ele. se ele não tiver almoçado, mas isso vai variar. Então, assim, o que há de fiscalidade nisso, né? Então, realmente, assim, sob um aspecto democrático, é impossível de vincular uma coisa à outra. É, e, mas foi um grande sofrimento mesmo, viu? Porque é uma quebra de é uma quebra de expectativas. Eu já quebrei já no primeiro bimestre, né? Mas assim, então, assim, já quebrei no começo. Então, assim, não. Expectativa não, mas assim, é uma quebra de paradigmas ali que se tem, melhor dizendo, né, talvez de umas divisões que se tem a respeito de um processo, que sempre me incomodou. O professor André usa um exemplo muito bom, que é a vaca na sala da casa, né? Então, assim, você tem uma vaca na sala, e aí a vaca está derrubando tudo, está sujando tudo, então você não consegue tirar aquela vaca dali. Então, assim, as inquietações, né, que eu também me refiro lá, ficam. Então, e vão ficando. E era uma coisa que eu já tinha, mas assim, muito em menor escala, né? Mas eu achei, mas não é possível. Como que. Por que que isso acontece, né? E aí você tem aquela visão de que. Mas assim, eu já percebi um pouco, né? Que não adianta você fazer lei. O juiz não pode tal coisa, o juiz não pode tal coisa. Porque até o professor André bem mencionava numa das aulas que. Editou o CPC. Vamos constitucionalizar o processo civil. Mas, não, vamos esperar o que os tribunais superiores vão dizer a respeito do. Então, assim, demanda, como o senhor mesmo falou, demanda uma ratificação, uma retificação da lei escrita pelo juiz, né? Então, não adianta. Publicou a lei, mas vamos ver o que o judiciário vai falar, o que o tribunal tal vai falar. Então, assim, no fim é irrelevante. No fim é irrelevante a lei escrita, né? Sob esse viés, torna irrelevante. Então, basta ver a questão dos vícios da sentença, né, que 489 do CPC fala, né, não pode, e é basicamente assim, não pode fundamentação per relaciona. Vai lá o STJ e fala, pode sim. Então, assim, não adianta, não adianta. Lei escrita não adianta. Se não mudar as bases, que é o que eu pude perceber ao longo do mestrado como um todo e da dissertação em especial, que se não mudar as bases, a forma como se erige um sistema jurídico, não tem como, é, não tem como resolver o que está aí hoje. E o tema 79, quando você falou o tema 79, eu falei, gente, isso não me é estranho. Mas eu não estava conseguindo lembrar ainda. Aí, falei, esse mesmo. É, porque esse tema, ele é muito controverso. Ele é muito controverso porque é, claramente contra o que está escrito no CPC. Então, assim, não, mas há uma imprecisão, não tem. Está escrito só pode nessa hipótese. Então, assim, mas é realmente isso, essa questão do não é justo. Eu digo por quê? E aí eu digo isso que foi antes do mestrado, então já me autodefendendo, porque eu pensava a mesma coisa, eu falei, mas não é justo.
Se você pensar que no Brasil, para uma pessoa receber 50 salários mínimos no mês, é um negócio praticamente absurdo. Isso é um tapa na cara da economia, inclusive. Então, assim, só que aí quando você começa a aplicar o precedente, e o magistrado que o assessora, inclusive, ele é muito ponderado nisso, porque assim, praticamente ele não penhora mais, porque é, a maioria dos devedores, assim compreendidos como devedores, recebe um salário mínimo, dois no máximo. Então, assim, se você for aplicar de fato e for perceber o que, assim, você vai usar que parâmetro? Porque se for ver pela Constituição, o salário mínimo é o necessário ali, seria, vamos dizer, podia fazer preencher-se essa questão da subsistência do devedor com o salário mínimo. Então, se a pessoa recebe um salário mínimo, não penhora. É, mas, ao mesmo tempo, você tem outros fatores. Então, assim, é subjetivo. É um precedente. O Tribunal de Minas, assim, eu pertenço a ele, carreira meio, a professora Gabriela também, mas, assim, eu tenho que dizer, faz uns precedentes aí que mais pior, mais atrapalha do que ajuda, porque é um negócio gigantesco, dá margem para muita coisa. Então, por exemplo, esse da penhora. No fim disso, o juiz vai analisar aí o se penhora ou não. Então, assim, é muito difícil de dizer e eu acho que 50 anos dá tempo, não, viu? Eu acho que. Porque para consolidar, foi mais que isso, né? Então, eu acho que assim, não pode ser desproporcional com a outra construção não pode ser desproporcional com a anterior, né? Então, demorou aí séculos para eles concretizarem esse intento de um dogmatismo e tudo mais, então não vai ser muito rápido a gente começar a quebrar isso, não, viu? Vai mais algumas gerações aí nessa batalha. Mas, novamente, obrigado, professor, pelas contribuições aí. Pergunto ao professor Vinícius se ele está satisfeito. Estou satisfeito, professor André. O Eduardo é um craque, né? Ele conseguiu identificar, né, que com 50 anos não seria possível mesmo afarsar um marco teórico que é do século XIX, mas que teve origem no século XII para alguns teóricos do direito processual, né? O nosso sofrimento ele se alonga mesmo, viu, Bruno? A gente ainda vai precisar passar por isso a importância dos estudos continuados que se trouxe. E a questão do precedente, né? Também pela sua fala ficou algo muito claro e algo com o que eu compartilho. O grande problema do ativismo judicial independe do conteúdo. Nós temos decisões cujo conteúdo podemos concordar ou não. O grande problema não é o conteúdo da decisão ativista, mas da inexistência de fiscalidade da tomada dessa decisão. Porque, no final das contas, nós temos uma imprevisibilidade decisória sempre presente, né? Esse foi apenas um exemplo que trouxe, entre outros tantos, né? Algumas decisões cujo conteúdo acho que avançou, outras retroagiu, mas sempre o grande problema de não se conseguir fiscalizar essa tomada de decisão, a gente fica sempre dependendo da autoridade, como aquela detentora da última palavra, né? A autoridade lá na obra do Edivar Lopes, cuja leitura também é recomendada, viu, Bruno? É aquele que é o autor do texto, né? Ou aquele que é capaz de interditar o discurso. Então, a autoridade ela vai estar sempre isenta pela posição que ocupa de qualquer testificação mais consistente. Parabéns, viu, Bruno? Estou satisfeito, professor André. Bom, mais uma vez, muito obrigado, professor Vinícius. Antes de passar a palavra à professora Gabriela, eu só queria fazer uma observação, assim, porque me ocorreu agora, eu não gostaria de deixar passar. Essa semana eu tive a oportunidade na quarta-feira, anteontem, eu tive a oportunidade de estar presente a uma discussão que houve no Núcleo de Psicanálise, no Instituto de Psicanálise e Saúde Mental de Minas Gerais,
né, que funciona, aliás, dentro da sede da Escola Brasileira de Psicanálise, eu participo do núcleo de diálogo, vamos dizer assim, psicanálise de direito, de estudos e pesquisa em psicanálise de direito. E o professor Antônio Benetti, que foi um dos que falou, rapidamente, mas falou, ele disse ele usou uma expressão, professor Vinícius, professor Gabriel, eu acho que o Bruno a gente pode levar a sério assim, para as pesquisas futuras, porque, né, como o professor Vinícius bem destacou, a gente tem uma mudança em 50 anos, se a gente continuar estudando, a gente tem uma expectativa de mudança, né? A gente tem que continuar trabalhando, né, para quem sabe gerar aquilo que já se chamou de constrangimento epistemológico. Mas o professor Antônio Benetti falou uma coisa que me assustou, sabe, professor Vinícius? Ele disse que o ingênuo, o ingênuo, que é algo como inocente, né? Mas no plano acadêmico, talvez a gente pudesse pensar isso. O ingênuo é um masoquista, porque ele atribui ao não saber dele a causa do seu sofrimento e não se implica, né, em procurar se esclarecer sobre isso. Então, nós temos, vamos dizer assim, numa relação sadomasoquista, né, as autoridades e os ingênuos, que simplesmente reproduzem a lógica dessa truculência. Então, eu preciso estudar muito. E confesso que eu vou procurar um pouco mais sobre essa ideia da ingenuidade na psicanálise. Isso vai aparecer no direito, né? De outra perspectiva. Mas, assim, só mesmo para não deixar passar, perdão pela intromissão, né? E já passo a palavra à professora Gabriela. Professora Gabriela, mais uma vez, muito obrigado pela paciência, pela gentileza e pelo cuidado de sempre. A palavra é sua. Boa tarde, eu que agradeço, professor André, agradeço o convite, agradeço a possibilidade de poder contribuir um pouco com a pesquisa quase final, tá, Bruno? Quase final, porque isso aqui não acaba nunca. Eu sinto te informar, a vaca continuará na sala e terá filhotes na semana que vem, tá? E aí, quando você se vê, não tem mais uma vaca na sala, você mora no curral, as coisas não se esgotam aqui hoje. Então, o que a gente traz aqui na sua banca é uma sequência de contribuições para que a gente possa continuar te provocando angústia e sofrimento ao longo de toda a sua existência. Esse que é o objetivo da banca, perpetuar a sua angústia para que ela não se encerre hoje. Quando a banca encerra o sofrimento do pesquisador, quer dizer que ela deu errado, né? Que o pesquisador encerra e fala, não, acabei o trabalho, não tenho mais o que fazer. Quer dizer que a banca deu errado e a pesquisa foi ruim. Não vai ser o seu caso. Você fez uma pesquisa excelente. Então, professor André, eu agradeço muito pelo convite. Professor Vinícius, meu querido, a gente precisa encontrar pessoalmente, em vez de só fazer banca à distância. Tive outro dia aí na Dom Helder, mas não te encontrei. Tive a convite do professor Caio Lara. E o professor Vinícius falou que a gente é contemporâneo. Eu sou de um ano antes e eu ficava olhando ali na minha época, pensando, meu Deus, um dia eu quero entender a teoria nacionalista, igual esse pessoal entende, estava apanhando igual desorientada. Hoje eu já aceitei que eu vou continuar apanhando para o resto da minha vida, né? Que eu escolhi um caminho de sofrimento, então ele é contínuo e ele não se encerra. E por isso que quando o professor Vinícius fala assim, tem que ver daqui a 50 anos, eu fiquei aqui pensando, falei, tem 20 anos que eu estou dentro do Tribunal de Justiça, né? Porque aí de repente a gente assusta e a gente ficou velho. Pensei, tem 20 anos que eu estou lá. O que mudou em relação a isso aqui, né? Tem 20 anos que eu estou batendo na instrumentalidade do processo e nós estamos batendo em conjunto e seguimos aqui nesse sofrimento ainda, por melhor que a gente tente fazer o nosso próprio trabalho e levar maior amplitude para as discussões, maior abertura para debate, e a gente não tem uma estrutura jurídica que permita a fiscalidade. Eu acho que tem de uma estrutura, e quando o professor Vinícius fez essa interrogação e você respondeu, você falou sobre a questão de uma mudança nas bases. E aí você me lembrou de um livro que eu acho que ele pode ser interessante para você dar continuidade, que apesar de todas as minhas ressalvas teóricas a esse autor, é longe de ser o meu cara preferido. Esse livro caiu no meu colo por um acaso, porque um aluno nosso do mestrado me fez assinar um clube de assinatura de livro jurídico. Então, 2 semanas chegam
todo mês chegam 2 livros lá em casa de coisas que eu não estou esperando. E numa dessas veio um livro do Lenny Streck, não é meu autor preferido da vida, tenho diversas críticas a ele, mas ele escreveu um livro sobre o ensino jurídico em crise. E logo no começo do livro ele fala: o problema do judiciário brasileiro hoje, de todas as coisas que a gente reclama, é que a gente passa a graduação inteira sem bater no ativismo judicial. Ele falou: a gente tem que trazer para a base da graduação a crítica ao ativismo judicial. E não essa crítica vazia que tem sido feita de o STF decidiu contra o meu político preferido, né? Uma crítica, de fato, ao que é o ativismo, como eu identifico o ativismo, o que é esse ativismo. E eu estou comentando isso porque eu acho que, se você for dar andamento aí ao seu trabalho, eu acho que essa perspectiva do Lênio a gente lê, é interessante de ler, que ele traz aquelas monte de expressões completamente pirotécnicas, né, que aparecem explodindo dentro da página, mas esse livro eu achei essa perspectiva interessantíssima. Eu falei, cara, a gente fala muito pouco de ativismo judicial na graduação, e sobre o que ele é, a gente pensa que ele existe, e a gente vê, às vezes, quando vocês chegam ao mestrado, uma falta de compreensão do que de fato é o ativismo, de uma forma que faz parecer que tudo é ativismo ou não é ativismo. E eu estou começando por esse ponto para eu elogiar o seu trabalho, tá? Quando você traz no seu trabalho essa construção de bases teóricas muito bem feita, muito bem elaborada, de extrema profundidade, e de fato eu concordo com o professor Vinícius que você deve ter sofrido absurdos para escrever isso aqui, pela desconstrução das suas próprias certezas, que eu acho que é isso que o mestrado fez com você, quanto pelo esforço de pesquisa, né? Você foi ler autores que não são tão acessíveis, você foi fazer uma conexão entre esses autores que pouca gente faz, você conectou o Bilow, o Kantarovich, com o Pound. Porque eu vi que você trouxe o Hospital Pound para o seu trabalho, eu fiquei encantada, porque ele não é mencionado na graduação no Brasil, as pessoas não estudam, eu só tenho conhecimento e li o Pound com muita profundidade, porque o professor Rosemiro me fez lê-lo durante o doutorado. Ele falou, não tem como você criticar precedente vindo de uma escola de common law sem ler o Hospital Pound. E, de fato, você vai percebendo ali que ele é um nome novo para ele justificar aquilo que o positivismo chama de lacuna, que é basicamente isso que ele fez. E aí, o que você conta no seu trabalho fazendo essas conexões todas? A gente fala em positivismo com essa lacuna, a fatal incompletude da norma, né? E tenta achar 1 milhão de saídas para essa norma não ser totalmente incompleta ou para suprir essa incompletude. A gente dá outros nomes, fala em pós-positivismo, em neofuncionalismo, na jurisprudência sociológica, e no fim das contas é tudo a mesma coisa. Um monte de gente escrevendo para falar. O juiz sabe das coisas. O juiz é a grande mente pensante do processo. Eu costumo até brincar, eu falo com os alunos de graduação, assim, eu falo assim, eu sei que vocês acham que juízes são seres assim, divinos, que desceram dos céus à terra para trazer soluções. Se esse povo fosse muito bom, eles não precisavam de mim. Eles não iam ter que ter assessor se eles fossem tão brilhantes, igual todos vocês imaginam. Então, a gente tem que, de fato, desconstruir essa crença no poder judicial, e eu acho que você fez isso no seu trabalho com brilhantismo. Que bom que você trouxe o comentário aqui desde o início dos seus agradecimentos, eu ia fazê-lo, né, que a hora que eu recebi a sua dissertação em mãos, eu falei assim, olha o Bruno, né, lá atrás, eu lembro, Bruno, que no segundo em que você saiu da sala da entrevista, eu não sei se o professor André te contou isso em algum momento, ou se ele tem essa memória, nós dois fizemos essa entrevista de ingresso, e a gente comentou um com o outro, a gente falou assim, isso aí tem muito futuro. A gente vai apertar, e com um semestre de aula, 2 bimestres, ele vai construir tudo que ele está pensando, porque ele trouxe uma ideia estruturada, bem pensada, ele só precisa do mais teórico certo. Eu lembro que a gente comentou isso um com o outro, e aí, a hora que eu recebi seu trabalho, eu falei, achou o caminho, né? Pegou todo o esforço e inteligência e dedicação que você tem, e achou um excelente caminho
para fugir do juizado social, porque aquilo lá não é lugar de ir, é lugar de ir do outro lado da rua, se tiver não importa, né? A gente e nada contra a ideia de procedimentos menos complexos para causas menos complexas, mas me incomoda imensamente que desde o conceito de causas menos complexas, que é um conceito neoliberal, é um conceito que envolve dinheiro, é um conceito para falar. Eu não li o livro, eu não sei, tá, professor Vinícius, falou do direito civil dos pobres, mas para mim o juizado é isso, é um direito apartado para a população pobre, e uma forma de reconhecer um judiciário ainda mais paternalista, né, já que é para pobre, o judiciário tem que ser mais acolhedor, mas ao mesmo tempo eu não vou te dar espaço de participar, né, já que é um judiciário paternalista. Então, eu fico muito feliz que você tenha saído do seu caminho e que você tenha passado por esse sofrimento de enfrentar essa construção de uma base teórica pelo direito processual do que é o ativismo, para a gente conseguir falar quando que esse judiciário está sendo ativista, que a gente para prestar muita atenção é quase que o tempo inteiro, né? Porque a gente está trabalhando o tempo inteiro em cima de uma base teórica que ela privilegia esse ativismo, que ela trabalha em cima da crença da figura do juiz e dessa sapiência do julgador. E você fez um percurso assim organizado, bem construído, com bases teóricas muito sólidas, muito bem estruturado o seu trabalho e começo, meio e fim, com organização, bem escrito. Estou de acordo com o professor Vinícius que tem que rever a paginação, só para ficar assim perfeitinho, mas eventualmente você vai publicar isso aqui no formato de livro. Então, eu não vou preocupar com a paginação, porque aí a editora já vai te corrigir. Que a gente fez a folha de rosto, mas o número mesmo só aparece ali na introdução, né? Mas coisa assim muito pequena de ser corrigida, tá? Muito pequena. No geral, observou a BNT, introdução com todos os aspectos que tem que ter, a conclusão que revisita o texto, trazendo ali todos os aspectos. Eu só tenho um único problema com o seu trabalho. Eu detesto ser a pessoa chata, mas eu aprendi um negócio com o professor André Leal, e aí eu tenho ficado cada dia mais chata em relação ao significado das palavras. E eu aprendi isso com o professor, que a gente fala um monte de coisa, e quando a gente constrói um texto, algumas palavras elas têm sentidos diversos e elas podem modificar aquilo que a gente quer dizer. E por isso que eu fiquei velha, eu fico debatendo que não é motivação das decisões, é fundamentação. E aí eu fico num monte de briga sozinha, eu comigo mesma, sobre palavras utilizadas inadequadamente. E você tem uma palavra no seu título, e que ao longo do texto você não volta nela. Você fala a posição do juiz no processo democrático. Depois, nunca mais no texto, você fala de que eu estou chamando de posição. Eu estou chamando de posição, é ele estar centralizado, é ele estar no topo, é como ele se comporta. Eu presumo que você traz essa palavra aqui, posição, no sentido que você repete no texto como postura. Para mim seria uma condição tanto quanto informal, sabe? Então, eu não sei se a gente teria que trocar pela a função, a atividade, só o juiz no processo democrático de direito, né, ou de críticas à atividade jurisdicional. Essa aposição aqui, para mim, ela destoou do brilhantismo do texto, muito besta, um negócio que não prejudica absolutamente nada do seu trabalho, mas como você publicar isso aqui, eu espero que você publique, eu quero no lançamento do livro, de preferência eu quero que tenha comes e bebe, cervejinha, eu acho isso importante, né? A gente gosta desses eventos, e além disso, eu acho que você tem que publicar, é um trabalho muito denso, como o professor Vinícius falou, você trouxe aqui muito similar ao que a gente fez com a obra da Roberta, sabe, professor Vinícius? Que é aquela obra que a gente fala assim, quer estudar processualidade democrática? Começa pela introdução aos fundamentos da processualidade democrática. Para mim, a dissertação do Bruno é quase o volume 2. Então, entendeu o que é o fundamento? Agora eu vou te dar o fundamento oposto, né? O fundamento da não processualidade democrática.
Então, é uma obra que vai nos permitir apresentar essas bases teóricas para os nossos alunos, para os nossos orientantes, para a comunidade jurídica, para a gente escancarar para a sociedade onde que está o problema inteiro. Então, imagino que você vai publicar. Quando você for publicar, você repensa nessa posição. Eu achei que esse título empobreceu o seu texto. Eu não sei se é o lugar que o juiz está, não sei se é uma posição física, eu não sei se ele está na pose adequada, eu não sei se está na pose de grande autoridade. Isso aqui eu acho que pode ser revisto. Mas eu não tenho pergunta para te fazer. Seu trabalho, ele fala por si só, você ainda respondeu muito bem a pergunta do professor Vinícius, eu queria só trazer esses comentários. Acho que a leitura da obra do Lênio pode trazer aí alguma contribuição. A gente criticá-lo ali um pouquinho também, mas aproveitar o que dele serve e rever o seu título. No mais, parabéns por ter sobrevivido ao sofrimento, principalmente por isso. Bom, eu, né, agradeço a leitura atenta da professora Gabriela. A professora Gabriela é sempre muito generosa. Você vê que ela, assim como fez o professor Vinícius, né, cuidou dos aspectos mais importantes do seu texto e, de fato, ela fez uma sugestão que eu acho, Bruno, que merece acatamento. Se eu puder sugerir, em vez de você colocar a posição do juiz no processo democrático, quem sabe você não cogita, é só uma conjectura, surgiu agora, você não coloca a deposição do juiz no processo democrático, né? Quem sabe você, né? É, a ideia é retirar ele desse lugar, mas é só né, algo que me ocorre, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Mas, de fato, o seu trabalho merece um título talvez mais significativo, né, do esforço que você fez. Eu vou te passar a Vou palavra. quebrar o protocolo só para falar. Eu adorei a deposição. Porque aí você usa ali o que ele já tem criado e você coloca isso num título, numa capa do livro, fica chamativo. E querendo ou não, eu sei que não é a nossa grande preocupação vender livro nem nada, mas quanto mais interessante for o nosso título, mais a chance da gente ser lido por quem não nos leria. E a gente precisa ser lido por quem não nos leria. Isso. Para ser lido por quem já leria a gente mesmo, essas pessoas vão só concordar e tudo mais, a gente precisa levar essas informações para onde elas não chegariam. Então, eu acho que a deposição ficaria interessantíssima. Obrigado, professora Gabriela. Bruno, é mesmo, por favor, é só uma sugestão para você pensar depois, né, pegando uma carona na sugestão da professora Gabriela, ela levantou a bola, eu só me permiti tentar um chute. Então, eu te dou a palavra por 5 minutos, a professora Gabriela, né, não fez perguntas, mas apenas prestou um absolutamente imprescindível auxílio. E passo a palavra para você por 5 minutos, se quiser, né, usar do tempo, a palavra é sua. Sim. Não, com relação à questão do título aí, eu realmente não me atentei nessa questão de conceitual da posição, né? Eu até, quando a professora mencionou, eu falei, não, podia ter simplificado para o juiz no processo democrático, né? Podia ter sido mais simples, porque às vezes, assim, é uma eterna luta, e como a gente trabalha escrevendo, né? Então, assim, é uma eterna luta entre quebrar a prolixidade e fazer um negócio mais objetivo, né? Então, assim, às vezes, mas realmente vou me tentar realmente, porque essa questão da a posição mesmo, essa palavra posição ficou meio, não ficou muito alinhada com o resto do texto mesmo, não. Anotei o livro, né, do Lênio, eu usei ele, eu acho que 2 livros dele, salvo engano, na dissertação, e assim, é difícil, né, porque às vezes ele parece que ele sabe o problema, mas ele vai para um outro rumo, assim, né? Então, é um negócio difícil. Então, assim, quando você vai lendo a parte, né, quando ele fala de ativismo e tudo mais, ele tem uma visão muito, assim, na parte hermenêutica, uma visão nítida do ativismo e tudo mais. Vê que o fundamento é ali no... eu tentei mesmo trazer os teóricos lá do realismo e da jurisprudência sociológica americana, com uma visão maior, porque realmente, assim, quando eu pegava um autor, ele falava, não, mas ele
ele debate com o autor tal. Então, assim, falei, não, eu tenho que ver o que o outro está falando, né? E aí o interessante, eu até comentei com o professor, foi quando eu vi que o próprio Kantorovich criticava o realismo jurídico. Aí, assim, aí eu falei, depois, claro, né, assim, mas a ideia dele era que os dois se ajudassem, né? O realismo e o movimento de direito livre se ajudassem, né? Então, assim, ele criticava algumas coisas, mas com uma questão um pouco mais específica lá, mas assim, ele achava que não tinha muita, acho que metodologia, se não me engano, que ele criticava isso no, no realismo, mas assim, que era uma crítica, tinha críticas mais contundentes do Roscoe Pound, né? Que era até mais, assim, ele estava errado também, mas assim, né? Ele tinha umas críticas meio específicas com o realismo que fazia sentido. Mas assim, essa visão na graduação é muito engraçado, porque realmente aquela coisa, não, mas assim, o juiz, e quando fala de ativismo judicial, fala muito, muito por alto, e aí sempre vincula com decisão do Supremo, e aí sempre todo mundo traz o senso comum de casa, então assim, é aquela coisa, não, mas você acha que está certo ou não para um aluno, isso aconteceu comigo, um aluno de segundo período, não, mas você acha certo ou não a prisão em segunda instância? Então, tipo assim, um aluno de segundo período, como que você vai esperar que um aluno de segundo período consiga concatenar argumentos para fundamentar o que ele entende ou não correto? Assim, e claro que vai partir do senso comum. Então, assim, e por isso que fica delegando para o juiz a sabedoria eterna, né? Então, na hora que você percebe que o juiz é só mais um ser humano como você, é uma quebra de é uma quebra de visões assim muito grande, né? Juizado realmente eu falo para os estagiários lá, olha, se eu precisar algum dia juizar uma ação, não vai ser aqui. Então já vi que já sabe que vocês não vão ver meu nome aqui, né? Talvez em outro lugar, mas aqui não. Então, porque realmente isso é muito difícil. Assim, eu sou assessor no juizado, mas realmente a margem de. E eu ainda tenho muita sorte, porque o magistrado que eu assessoro, ele preza muito pela técnica, então não dá para jogar muito na equidade, não, viu? Para assessor é fácil enfiar na equidade e julgar de qualquer jeito, mas assim, para ele ali não dá muito certo. Então, mas realmente, assim, é uma dificuldade muito grande. Se eu fosse manter aquilo lá, não ia. Assim, não ia virar muita coisa, não, viu? Realmente foi bom aí. Já nos primeiros passos no mestrado, já tinha visto que não ia, não estava dando muito certo. Nem eu tinha muita certeza. E eu falei, não, é mais o assunto que está me incomodando aqui na prática, né? Mas quando eu comecei a ver que tinha coisas mais específicas, coisas muito mais graves, assim, no processo, que precisavam de uma análise, de aprofundamento, eu falei, não, juizado aí, procedimento especial de juizado, isso aí é bobagem, perto do problema que a gente tem no direito brasileiro. Então, mas então, novamente, muito obrigado, professor. Pergunta então, a professora Gabriela, está satisfeita, professor? Bom, então é claro que eu não vou fazer perguntas ao Bruno, já as fiz, né, durante o período em que tive a oportunidade de com ele conviver nas aulas e nos encontros de orientação que nós fizemos. O que eu tenho a dizer é que o Bruno fez um estudo difícil, né, como diz a professora Gabriela, um estudo árido, né, incômodo, e eu acho que o texto do Bruno vai ajudar a apresentar aqueles que nunca estudaram a temática, né, a localizar as pessoas interessadas no problema, né? Então, é um trabalho de grande valia. Bruno, eu vou pedir a você e a Clara, eu vou interromper a gravação, vou pedir a você e a Clara que nos deixem por um instante. Se você me permitir, eu te chamo novamente assim que a banca houver terminado, né, de fazer deliberação sobre a sua defesa, então. Perfeito. Fecha. Até daqui a pouco, Bruno. Vou interromper a gravação.